capítulo 3. Nós já vimos algumas coisas aqui nesse retiro. Nós vimos Deus encorajando Josué, dizendo ser forte e corajoso, não é? Deus afirmando que estaria com Josué, da mesma forma que esteve com Moisés, dizendo que Josué deveria ensinar a palavra e não se desviar dessa palavra de forma alguma. Vimos os preparativos do povo para então atravessar o Rio Jordão, que era um desafio enorme. A olhos humanos, o que eles tinham que fazer era impossível. Não tinha como. Mas aí então Deus foi orientando, dando orientações específicas para que aquele povo se preparasse de forma adequada para então atravessar o Rio Jordão. Mas antes de atravessar o Rio Jordão propriamente dito, Deus deu uma demonstração da sua graça e do seu amor e poder ao resgatar Raabe. Qual era a profissão de Raabe? A gente pode chamar de profissão. Não tinha carteira até hoje não se assina carteira. Mas, o que ela fazia? Ela era uma prostituta, certo? Mesmo lá no prostíbulo, lá no bordel, onde tinha quartos e muitas vezes os viajantes ocupavam aqueles quartos porque não tinha hotel, não tinha pousada, e não é porque eles não iam lá simplesmente para se servir da prostituição, né? Mas para ter um lugar para dormir de fato. E lá muitos viajantes chegavam lá e eles começaram a contar histórias a respeito de um povo que foi libertado por Deus de forma poderosa. Deus havia aberto um mar para aquele povo passar a pés enxutos, não é? Deus havia dado vitória a eles contra aqueles amorreus que ficavam a leste do Rio Jordão. E então aquelas façanhas, né? Aquelas manifestações do poder de Deus chegaram através de viajantes lá naquele lugar onde Raabe ficava lá e também tinha hóspedes. E ao ouvir aquelas histórias, Raabe creu em Deus. Entende, irmãos? Ela creu. E por isso ela atendeu aqueles espias, porque sabia que Deus tinha o poder de destruir aquela cidade de Jericó. Ela creu em Deus. Mas antes de chegar a Jericó, eles tinham que atravessar o Rio Jordão. Conforme o irmão Fabiano já bem lembrou na sua palestra, era um rio largo, não é esse Rio Jordão que a gente tem nos dias de hoje, tá? Na próxima viagem de férias, quando você for lá em Israel, você vai ver que é um riozinho, agora é um riacho. Mas naquela época não era assim. Era um rio largo, estava no período de cheia e não tinha como atender, fazer aquele povo atravessar sem uma intervenção sobrenatural de Deus. Então, eu tinha preparado aqui PowerPoint para tentar fazer as leituras bíblicas de forma mais dinâmica, para que ninguém dormisse, né? Ainda mais que hoje acordamos mais cedo, mas Deus não quis, e louvado seja o nome do Senhor. Mas eu gostaria de dizer que o nosso tema vai ser Sigamos Nosso Deus. Vamos repetir? Sigamos Nosso Deus. Irmãos, a travessia do Jordão, nós cantamos hoje de manhã, no final do hino 137,
que nós vamos atravessar o rio, né? Um dia irei passar o rio. Essa é uma linguagem simbólica. Nós já vimos que aquela Canaã, nós puxamos, né, para dentro da teologia bíblica, teologia cristã, significando a nossa Canaã, onde será o nosso lugar de descanso, nossa Canaã celestial. Mas para chegar a Canaã precisa atravessar o rio, não é? Atravessar o rio. Aqui nesse hino, um dia irei atravessar o rio, significa quando você morrer. Todo mundo vai atravessar o rio. Agora, depende da sua fé. O que você vai encontrar do outro lado do rio? Você vai encontrar um lugar de descanso ou um lugar de tormento, longe de Deus, não é? Mas que você vai atravessar o rio, vai atravessar o rio. Irmãos, a travessia do Jordão pelos israelitas é um símbolo de vitória. E essa vitória foi prometida àqueles israelitas, mas também prometida a nós. Nós podemos encontrar vitória em Deus em meio aos Jordões da vida, em meio às dificuldades da vida, nós encontramos essa vitória. É mais ou menos isso. Tá? Eu tenho uma certa dificuldade, confesso, de tentar aplicar isso dessa forma, mas é uma aplicação razoável. Você passa por dificuldades, não passa ou não? É tudo bem, está tudo bem com você, não tem nada. Quando a gente é jovenzinho, a gente acha que tudo, a vida é uma beleza, né? Tudo é lindo. É lindo. Ai, você é lindo. A vida é bela. O mais interessante é que os anos vão passando e a coisa não vai melhorando. Não vai. Só vai melhorar depois de passar o rio. Então, dificuldades nós temos. Mas a ideia, o sentido espiritual é, da mesma forma como aquele povo obteve vitória, nós também obteremos vitória. No Novo Testamento, essa peregrinação do povo de Israel e a entrada na terra de Canaã, a ocupação, são ilustrações da nossa peregrinação aqui na terra. Nós aqui somos e estamos em direção a Canaã, que é o céu, ou o novo céu e a nova terra, como eu gosto de pensar, e espero que você entenda assim também. Então, irmãos, o Jordão era um obstáculo natural, intransponível, principalmente naquela época de colheita, né? E o rio estava transbordando, não tinha vals, né? Lugares onde o rio fica mais raso e dá para as pessoas passarem a pé, isso não tinha como fazer balsa, né, pastor, fala para a gente. Fabiano. É um erro. Foi o Fabiano que falou. Ou quem sabe Marco faz. Bom, mas não tinha como fazer balsa, não tinha como fazer canoas. Vamos todo mundo nadar aqui, gente. Ei, não dá, né? 1,5 milhão de pessoas, né? Não tem como nadar, é complicado, né? Então o Jordão representava um desafio natural. E mais ainda, um desafio espiritual para aquele povo de Israel, porque era a única coisa entre eles e a terra prometida. O rio Jordão, irmãos, estava marcando um limite entre o passado, aquele passado de escravidão lá no Egito, e a terra prometida. Entende? É isso espiritualmente que significava o rio Jordão, entre o passado de escravidão e a liberdade e o descanso prometidos por Deus. Mas vamos ver a travessia do Jordão. Finalmente vamos atravessar esse rio. Nos preparamos, ouvimos histórias, ouvimos promessas. Agora
vamos atravessar o rio. Não é? Eu me lembro de uma história que eu vi há muito tempo atrás, que eu já contei na igreja, de algumas pessoas que olhavam para esse texto, e tem alguns que acham que isso é tudo literal, né? Então, duas irmãzinhas falavam, queriam pregar do outro lado de um rio, acho que lá na região amazônica. Esse barulho foi do meu celular, não, pensei que fosse o meu, mas não. Aí eles queriam atravessar, tinham pregado do outro lado do rio, aí falavam assim, não, vamos fazer o seguinte, Deus não abriu o Mar Vermelho, Deus não abriu o Rio Jordão, Deus não fez Pedro andar sobre o mar, então a gente vai atravessar esse rio. E eles então entraram no rio esperando que Deus, que o propósito era correto, pregar o evangelho do outro lado do rio. E eles se meteram no meio do rio, esperando, né, essa manifestação sobrenatural de Deus. Isso aconteceu? Morreu. Não aconteceu. Irmãos, e eu quero falar sobre isso, são situações que não se repetem. Tá? Vou falar um pouco mais para frente. Mas lá em Josué capítulo 3, versículo 1, vamos ver um pouco dessa travessia. Eu tentarei ser o mais sucinto possível. Não prometo nada, mas tentarei. A travessia do Rio Jordão. Em primeiro lugar, houve uma mudança de acampamento, ou do acampamento. Josué 3:1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele todos os filhos de Israel partido de onde eles estavam, irmãos? Sitim. Vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. A travessia do Jordão está dividida em 5 partes. A primeira parte é essa mudança do acampamento. O povo estava acampado em Sitim, que ficava a alguns quilômetros da margem. De madrugada, então, Josué faz acordar o povo, igual a gente acordou aqui, né? Faz acordar o povo, e o povo então vai para a beira do rio. E eles ficaram lá acampados, bem de frente a Jericó. Do outro lado do rio, estava, bem próximo, estava Jericó. E imagina aquele povo da cidade, vendo aquelas milhões, mais de 1 milhão de pessoas acampando ali na beira do rio. Nos versículos 2 a 6, então, que é a segunda parte desse relato da travessia, nós temos os preparativos para a travessia. Bom, o primeiro preparativo é o povo sendo orientado para seguir a Arca da Aliança. Vai comigo nos versículos 2 a 4. Versículos 2 a 4. Sucedeu ao fim de quantos dias? 3 dias. Nós ficaram lá parados quantos dias naquele acampamento, irmão? 3 dias. Que os oficiais, aqui são os líderes, certo? Passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Bom, vamos lá. O povo então foi orientado a seguir a Arca da Aliança. O que significava a Arca da Aliança para aquele povo? A presença de Deus. Além disso, essa arca revelava ou mostrava a aliança que Deus tinha com o seu povo.
eles foram orientados a manter uma certa distância da arca. A arca foi sendo levada pelos sacerdotes levitas, ok? Eles ficavam a uma distância para ver aonde a arca ia passar. Em que local daquele rio a arca ia passar. Josué estava querendo dizer com isso, irmãos, que era Deus que abriria o rio. É a presença de Deus. Deus tinha uma aliança com o seu povo. E devido à aliança do seu povo, Deus iria abrir o rio. Deus queria adiante deles. Consequentemente, Deus queria dar vitória àquele povo. Então, esse primeiro princípio da arca ir à frente, essa primeira instrução traz esse princípio importante. A nossa vitória vem de quem, irmão? Deus. E nós temos de segui-lo. Esse é o princípio básico. A nossa vitória vem de quem? Deus. E nós temos de seguir a Deus. Você gosta de vitória? Eu também. Todos nós queremos ter vitória. Mas nem todos nós estamos dispostos a seguir ao Senhor. Muitas vezes nós achamos que temos a solução dos nossos problemas independentemente do Senhor. O povo deveria manter uma certa distância da arca, uma distância respeitosa. Embora Deus estivesse à frente do seu povo, Deus que era de fato o libertador de Israel, mesmo assim, ou ainda assim, Deus era e continua sendo o Deus do universo, todo-poderoso e santo. Essa distância da arca era um sinal de reverência. Eu preciso manter, Deus é o meu Deus, a presença de Deus está entre nós, mas devido ao meu pecado, eu preciso manter uma certa distância da arca, no caso ali, daquele contexto, não é? Porque Deus é o Deus todo-poderoso, é o Deus do universo. Muitas vezes, nós não tratamos Deus com o devido respeito. E muitas vezes queremos estar diante dele de qualquer jeito, fazendo aquilo que nos agrada, que Deus é um Deus todo-poderoso, mas é um Deus santo. A segunda instrução, irmãos, está lá no versículo 5. Eu não sei como é que está a sua versão aí, mas eu gostaria que você lesse comigo esse versículo, não importando a sua versão, vamos ter muitas línguas aqui, né? Diferente, mas leia comigo o versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. Então, a segunda instrução determinava que o povo deveria se santificar. Santificai-vos aqui significa que eles deveriam deixar todos os ídolos que porventura ainda restassem. Infelizmente, irmãos, aquele povo passou mais de 400 anos no Egito, e muitos, quando saíram de lá, apesar daquilo que Deus fez para libertá-los, muitos, quando saíram, vieram trazendo ídolos. Observe que aqueles que saíram do Egito já haviam morrido, sim? Sim. Agora está numa outra geração. Só Josué e Caleb estavam vivos. Mas mesmo assim, aquele povo tinha ídolos. Eles guardavam ídolos, não é? Então eles precisariam deixar os ídolos que ainda restassem. Precisariam passar uma noite de reflexão, uma noite em comunhão com Deus, com suas famílias, e em preparação para aquele grande momento, para aquele grande evento. Deus fará o quê? Que está no texto, fará o quê, irmãos? Maravilha. Santificai-vos.
pois Deus fará maravilhas. E essa maravilha justamente era a abertura do Rio Jordão. Irmãos, não sei se eu vou exagerar aqui, mas me ajudem a entender isso. Deus quer fazer maravilhas em nossas vidas e fazer coisas de acordo com a sua vontade, para que possamos atravessar alguns jordões que muitas vezes aparecem. Mas estamos dispostos a buscarmos a sua presença? Estamos dispostos a nos santificarmos? Estamos dispostos a investirmos tempo em comunhão com Ele? Talvez não. É mais fácil você ir lá no lugarzinho e está te oferecendo um sabonete santo. Ou então pegar uma toalha com suor de ungido lá. Não é? Tá, eu tomo um suor dessa suor para você aqui. Não é? Não. Isso é sério? Suor ungido. Não é mais fácil isso, irmãos, do que eu buscar o Senhor? Então eu vou lá, compro uma garrafinha de óleo ou de água, certo? Do que eu me santificar, do que eu buscar comunhão com Deus. Nós não queremos fazer isso. Nós queremos que algo aconteça sem que eu tenha o devido cuidado, o devido preparo. A terceira orientação de Josué é que os sacerdotes seriam encarregados de direcionar a caravana. Vai lá comigo ainda no versículo 6 desse texto, que fala assim: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Apenas os sacerdotes tinham permissão de tocar na arca. Eu não sei se você se lembra a história de Uzá. Eles foram levar a arca que estava num determinado local para Jerusalém, colocaram a arca numa carroça, mas os bois tropeçaram e a arca ia caindo. Aí Uzá, para impedir que a arca caísse, ele foi lá e segurou a arca. O que aconteceu com Uzá? Deus é mau. Deus é muito mau. Mas ele queria fazer uma coisa boa, não é? Irmãos, fazer coisas boas para Deus, contrárias àquilo que Deus ensina, Deus não aceita. Qual era a orientação bíblica? Somente levitas, e na realidade uma família dentre os levitas, os coraitas, que poderiam conduzir a arca, e elas tinham que levar no ombro, botava varas e elas levadas no ombro, não em carroças. Então não adianta fazer as coisas de Deus se não forem de acordo com a vontade de Deus. As coisas para Deus têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Textos bíblicos nos ensinam isso claramente. E esse é mais um. Os sacerdotes iam levar, só eles tinham permissão de tocar na arca, de se aproximar dela, porque ela simbolizava a presença de Deus. Mas é interessante que isso também mostra o quanto que nós precisamos de mediadores. Os sacerdotes eram esses mediadores. Isso, irmãos, essa mediação dos sacerdotes aponta para a mediação de Cristo. E você tem aprendido isso em Hebreu, não tem? Sim. Sim? Jesus Cristo é o nosso sacerdote. Nos versículos 7 e 8, nós temos a confirmação de Josué, que é a terceira parte do relato dessa travessia. Alguém se lembra quantas partes do relato da travessia que eu falei no início? 5? 2,5. 2,5, né? Então 5? Ok.
Paz e amor, está tudo bem? Não, mais ou menos. Né? Na terceira parte, Deus aparece a Josué e o confirma como general dos exércitos. Você está com a sua Bíblia aí? Fique em pé, por gentileza. Versículos 7 e 8. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegares à borda das águas do Jordão, parareis aí. Muito obrigado, podem se sentar. Irmãos, o povo precisava de uma liderança firme, como fora Moisés, durante 40 anos no deserto. O povo precisava dessa liderança, mas Moisés morreu. Aí Deus levantou quem, irmão? Josué. Só que Josué também morreu. Depois da morte de Josué, Deus levantou outros líderes. Sabe o que isso nos ensina? Não existem insubstituíveis no povo de Deus. Não existem insubstituíveis no povo de Deus. Quando eu sair, eu vou abandonar meu ministério. Eu não vou fazer mais nada na igreja. Aí as pessoas vão sentir a minha falta. A igreja vai acabar sem a minha presença. Já ouviram isso? Aí sabe o que acontece? Não acaba. Continua. Deus levanta outras pessoas. Se aquele pastor sair da igreja, a igreja vai acabar, eu também vou sair. Se ele sair, aonde vai acabar, o boi vai atrás. Teologia estranha. Se ele sair, eu vou atrás. A igreja não vai acabar, não, irmão. Aliás, a igreja nunca vai acabar. Até a volta de Cristo, a igreja vai perseverar. Eu não estou falando de igreja física. Aquele templo lá de Nova Suíça, ele pode se transformar em ruínas. A gente pode investir lá milhares de reais lá, fazendo um novo templo, para dali a pouco tempo só não ter mais ninguém lá. Mas a igreja de Jesus, ela persevera, ela se mantém. Deus sempre vai levantar um novo líder. Sabe por que Deus faz isso? Ele age assim para que a nossa dependência não esteja em homens. E não ponhamos nos homens a nossa confiança, mas somente no próprio Deus. Quem é o dono da igreja? Não sabia disso. Quem é o dono da igreja, Antônio? Obrigado. Deus é o dono da igreja. Irmãos, o engrandecimento de Josué aqui não significa o engrandecimento da pessoa de Josué, mas significa o engrandecimento de Deus. Deus é engrandecido através da vida de Josué. O foco foi e sempre será Deus, Deus de Israel, e não os líderes que ele levanta para realizar a sua obra. Finalmente, então, nessa outra parte do nosso texto, Josué faz o anúncio. Versículos 9 e 10, o anúncio de Josué, versículos 9 a 13, lá em Gênesis, é um hábito, gente.
Josué capítulo 3, versículos 9 a 13. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras de quem, irmãos? Do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo, está na minha versão, que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os perizeus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus e os flamenguistas. O flamenguista não está aqui não. Mas todas essas nações estranhas. Muita gente, né? Bom, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, eu pulei uma coisa assim, o Senhor de toda a terra, o que leva a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoam. Então há um ritual aqui. Esse ritual dos levitas tinha alguns objetivos. O primeiro era mostrar que Deus estava no meio do seu povo. Lá no versículo 10 a gente encontra isso. O Deus vivo está no meio de vós. Irmão, se Deus era capaz de abrir o rio assim, então ele seria também capaz de dar aquela terra. Entende? O princípio é: quem pode o maior, pode o... Quem pode o maior, pode o... Com essa travessia do rio Jordão, com esse feito de Deus, aquele povo estava vendo que Deus iria dar aquela terra para eles. Tomar aquela terra era uma tarefa sobre-humana, mas Deus é especialista nesses tipos de tarefas. O destaque da arca da aliança levava a se lembrar que Deus tem uma aliança com eles. O Deus de Israel os separou dos demais povos e fez para aquele povo preciosas promessas e abençoou aquele povo. Vamos ver a travessia então, versículos 14 a 17. Se coloque em pé mais uma vez, tem muitos dormindo aí. E já estamos chegando ao final do capítulo 3, irmãos. Versículos 14 a 17. Se alguém está dormindo sentado aí, dá uma beliscão na costela. Tem ninguém sentado vendo nada. Então tá bom. Vamos lá. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram num montão muito longe, na cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as que desciam no mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de qual cidade, irmãos? Jericó. Consegue perceber o que está acontecendo aqui? Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão
e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Podem se sentar. Irmãos, as águas pararam lá na cidade. Qual é o nome da cidade mesmo? Qual a cidade que está aí na sua Bíblia? Adã. Na cidade de Adã. A cidade de Adã é porque, na realidade, às vezes a gente tem a seguinte ideia: que quando o povo ia atravessar o Rio Jordão, fez uma parede de um lado de água e uma parede do outro, e o povo passou no meio. Já viu um desenhozinho da travessia do Mar Vermelho? Aí o povo passando e aquela baleia lá nadando lá do lado, outros peixes do outro lado. Não foi assim, tá? Aqui a água parou lá na cidade de Adã. Adã ficava a 20 quilômetros, 24 quilômetros de distância de onde eles estavam. Parou lá longe, certo? Uma distância grande. A água ficou parada lá. Também todos os afluentes do Rio Jordão pararam de jogar água no Rio Jordão. Eles passaram a pé enxuto, irmão. Entende isso? Eu vi um filme, mal comparando aqui, e o filme é Moisés. Eu detesto ver filme, qualquer coisa assim, relacionada a evento bíblico, porque eles viajam muito. E tem muita coisa estranha. Aí, em primeiro lugar, estava lá um camarada novo, um artista novo, um mapa novo. Mas peraí, Moisés foi conduzir o povo do deserto, já tinha 80 anos. E camarada novo. Meia dúzia, tinha mais 20 pessoas atrás dele. Entendeu? Mais 20 pessoas atrás dele. Aí ele foi atravessar o Mar Vermelho. Aí, Mar Vermelho até que, andando aqui no meio da água, tentando atravessar o Mar Vermelho para chegar do outro lado, e o exército vindo atrás. É assim. Foi assim que aconteceu. Eu não acredito em tudo que a televisão te mostra. Cuidado com a Record. O Cristiano ama ver Reis. Né? Todo dia. O pastor está perdendo o capítulo de Reis. Vai. Irmãos, cuidado, irmãos. É uma obra de ficção ali. Muito que se passa ali não é verdade. Tá? Tenha cuidado com isso aí. Então, a água, o rio, parou a cerca de 20 quilômetros. Abriu-se um val, uma região seca, de pelo menos 20 quilômetros, para 1,5 milhão de pessoas passarem. Então, precisava realmente ser algo grande, não é? E por que Deus escolheu passar justamente ali? O que Deus estava fazendo? Quem que estava vendo isso tudo acontecer, irmãos? Jericó. Os habitantes de Jericó. Sabe o que isso provocou? Vai lá no capítulo 5, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Olha o que isso provocou. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e diante dos filhos de Israel, até que passamos. O que aconteceu aí? O que sua versão diz? Oi? Derreteu-lhes o coração. Mas é uma versão diferente? Desmaiou. Mas é uma versão diferente? Perderam o ânimo. Oi? Perderam o ânimo. Desfaleceram. E não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Irmãos, quando eles viram aquilo, aquele povo ficou desmaiado. Coração arrefeceu. Perderam o ânimo. Olha que coisa espantosa que está acontecendo. Eles poderiam dizer assim: os nossos deuses, Moloque,
Baal, Renfã, Asterote. Eles são fichinhas perto de um Deus tão grande como esse Deus de Israel. Como é que nós vamos poder resistir a um povo que tem um Deus como esse? Meu querido irmão em Cristo, você tem um Deus grande, maravilhoso. Eu ouvi uma frase, eu acho que eu já falei na igreja, eu repito o mesmo propósito, que dizia assim: não mostre para Deus quão grandes são os seus problemas, mostre para os seus problemas quão grande é o vosso Deus, é o seu Deus. Entende? Entende isso, irmão? Amém. Porque naquela batalha que aconteceu em Canaã, também era para mostrar que Deus é um Deus em todo lugar, e que Deus era superior aos outros deuses daquela terra. Eles viram essa ação grandiosa de Deus e falaram: como é que nós vamos resistir a esse povo? Às vezes nós nos acovardamos. Nós poderíamos pregar mais o Evangelho, mas nos acovardamos com medo. Poderíamos nos lançar mais ousadamente para falar do Evangelho no nosso bairro, mas ficamos com medo. Medo de quê, gente? Deus não é maior do que todos? De todos os deuses. Mesmo que você seja um Deus que exista no seu coração. Então não faça do seu Deus um Deus pequeno. Não faça do seu Deus um Deus pequeno. A travessia do Jordão foi um fato histórico, concordam? Quantas vezes o Rio Jordão se dividiu depois disso? Nenhuma vez. Aconteceu uma única vez. O episódio, ou esse episódio, como já foi lembrado aqui, não me lembro por quem, faz parte dos atos poderosos de Deus na história da redenção. Esse episódio faz parte dos atos poderosos de Deus na história da redenção. Através desses atos, Deus manifesta a sua glória. Mas, irmãos, Deus é o mesmo. Mas isso não quer dizer que Ele vai fazer sempre as coisas da mesma maneira. Lembra aquelas jovenzinhas que eu falei do início? Que queriam que o mar, que o rio abrisse para elas atravessarem, então elas andarem por cima das águas? Deus nem sempre, o problema é quando as pessoas vão lá para o Antigo Testamento e querem replicar, reproduzir aqueles feitos de novo. Agora, não, se Deus fez no passado, Deus vai fazer de novo. Irmãos, eu acredito no milagre. Óbvio que eu acredito. Mas Deus nem sempre vai fazer da mesma maneira. Entende isso? Ele fez grandes sinais para que anos depois nós pudéssemos ler a respeito deles e dizer: esse é o Deus que cremos, o qual mandou o seu Filho para ser o meu Redentor. Esse é o Deus que cremos. O texto, então, irmão, serve para trazer princípios para a nossa vida. Primeiramente, porque é o mesmo Deus. Depois, porque é a mesma aliança. E nós somos o mesmo povo da aliança. É o mesmo Deus, é a mesma aliança, e nós somos esse mesmo povo da aliança. Eu quero só encerrar trazendo algumas lições que nós podemos aplicar para hoje. Em primeiro lugar, sempre devemos seguir a Deus nos momentos de aflição e dificuldade. Vocês vão seguir a arca? Aliás, Josué fala assim: vocês vão seguir a arca.
E a pergunta que eu faço é: vocês vão seguir lá? Vocês vão seguir a Deus? Deus tem uma aliança conosco, irmãos. Deus promete nos abençoar, nos dar vida eterna. E a única condição que Ele nos coloca é que nós devemos crer no Seu Filho. E também, em consequência, depois disso, viver para a sua glória. Existem dois símbolos dessa aliança de Deus com o seu povo. Você sabe qual é? Quais são os símbolos da aliança de Deus com o seu povo? Que nós usamos nos nossos dias. Pode falar, de cada vez, para não incomodar. Quais são os símbolos que nós usamos hoje nas nossas igrejas? O arco da aliança. O arco-íris lembra outra coisa. Quais são os símbolos da aliança de Deus com o seu povo? Que nós... Oi? Ceia e o batismo. A ceia e o batismo, ela sempre vai nos lembrar a aliança de Deus com o seu povo. E também, para sempre que tem uma aliança, precisa ter um selo. Uma garantia de que essa aliança vai se cumprir. Qual é o selo, irmãos, que garante a nossa aliança com Deus? O Espírito Santo é o selo da nossa salvação. É uma garantia que seremos salvos. Mas é o selo da nossa aliança. Oi? O sangue. É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o selo. O Cordeiro foi morto para que através do seu sangue nós tivéssemos uma aliança com Deus. Mas pastor, eu quero seguir a Deus. Quero sim, pastor, sou honesto nisso. Mas como é que eu vou saber que caminho tomar? Qual é a vontade de Deus? O que Ele quer? Irmãos, Deus se revela a nós pela sua palavra e pelo seu Espírito. E também Ele fala conosco pelas circunstâncias. Palavra, Espírito, circunstâncias. Repita comigo. Palavra, Espírito, circunstâncias. É a PEC, não é? Palavra, Deus fala conosco através da sua palavra. Deus fala conosco através do seu Espírito e também pelas circunstâncias. Segundo lugar, é necessário nos santificar como preparação para o agir poderoso de Deus. O que é se santificar? É se separar de tudo aquilo que é contrário a Deus e se consagrar e se dedicar a Ele. Meu querido, honestamente, temos feito isso? Temos nos separado de tudo aquilo que não agrada a Deus? Temos nos consagrado? Temos nos dedicado a Ele? Temos feito isso? Tem uma frase que eu achei muito interessante nesse livro, e presta atenção para você repetir daqui a pouco. Se desejamos possuir a terra, primeiro é preciso que Deus nos possua. Você consegue repetir? Se desejamos possuir a terra, primeiro é preciso que Deus nos possua. Mais uma vez. Se desejamos possuir a terra, primeiro é preciso que Deus nos possua. Devemos confessar os nossos pecados, aqueles pecados que precisam ser confessados. Precisamos mudar as nossas atitudes, nossos hábitos, buscar reconciliação com Deus, buscar reconciliação com o outro, caso seja necessário. Assim Deus vai tomando cada vez mais espaço na nossa vida. Também, irmãos, uma última aplicação aqui. Deus abriu o rio, mas o povo teve de atravessar o rio. Concorda?
Às vezes há uma inércia espiritual. Está conversando hoje com o pastor Gabriel. Há uma inércia espiritual no meio do povo de Deus. Não é verdade? Deus quer nos abençoar, mas nós temos que tomar coragem de agir. Precisamos agir e precisamos decidir. Ah, Deus nos abençoa. Peraí, haja com coragem. Decida entrar naquele rio. Deus abre o rio, mas você tem que entrar. E entrar firme, pela fé, seguindo a palavra de Deus e o caminho que Ele mesmo mostrou, confiando que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Coragem! Entre no rio, irmão. Não é igual aquelas meninas não, tá, gente? Não é literal. Tá? Mas se Deus está mostrando, se Deus está te conduzindo, está revelando através de sua palavra, está trazendo compreensão ao seu coração, da vontade dele através do Espírito Santo, se as circunstâncias estão apontando para isso, tenha coragem. O dia está no rio, Deus vai cumprir as suas promessas. Conclusão, concluindo, a última conclusão do nosso vídeo. Uma palavra aos irmãos que estão abatidos, vencidos e desanimados de algum Jordão da vida. É o mesmo Deus. Ele não mudou. Em vez de olhar para as dificuldades e angústias e se concentrar nessas dificuldades e angústias, olhe para Deus, com quem você tem uma aliança, com quem você entrou em aliança com Ele, por intermédio ou por mediação de Jesus Cristo. Renove o seu pacto com Deus, disponha-se a obedecer a sua palavra. Irmãos, vamos ser coerentes aqui. Boa parte dos problemas que nós enfrentamos é resultado de desobediência ou descaso para com a palavra de Deus. Deixa eu repetir isso. Boa parte dos problemas que você enfrenta é resultado de desobediência ou de descaso para com a palavra de Deus. Estou errado nisso? Então, meu querido, resolva que você vai colocar a sua vida em ordem diante desse Senhor, que você vai andar com Ele pela fé. Santifique-se e viva para a glória de Deus. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Após atravessar o rio, então o povo vai enfrentar o primeiro desafio. Mas isso é assunto para o ano que vem. Para o próximo retiro. Não perca. Vamos fazer um trato. Ninguém morre até lá, tá bom? Vamos combinar assim. Ninguém vai morrer até lá, não. Tá? A gente combina assim, tá bom? Tá combinado? Se Jesus voltar, não tem jeito. Mas isso é assunto para o ano que vem.